Bom pessoal, boa tarde. Estamos aqui para o segundo vídeo do curso Black Mirror e a Filosofia, através dos conceitos de sociedade de controle e produção de subjetividade. Se na aula passada, na sessão passada, a gente tratou da questão do Big Data e do Netflix, e o Netflix como um episódio do Black Mirror, aqui no episódio de hoje eu quero tratar com vocês da própria definição de sociedade de controle e por que a Big Data, porque os dados fazem parte dessa definição que Gilles Deleuze deu para a nossa sociedade atual e futura, né? Então vamos lá. Acho que primeiro de tudo é interessante aqui ver nosso filósofo, o tema de hoje, que é o Gilles Deleuze, e a obra base que eu estou tirando as ideias que eu estou trabalhando com vocês, que é essa série de entrevistas lançado pela editora 34, Conversações. Tem entrevistas, textos curtos, são vários textos sobre vários temas. E tem o tema da política lá, um tema da sociedade de controle. Então, são principalmente dois textos, né? Um se chama Post-Scriptum sobre a sociedade de controle e uma entrevista que chama Controle Devir. Ambas, então, estão nessa obra Conversações, que é de 1992. Nela, essa ideia de sociedade de controle, é bom se dizer, ela vem como uma espécie de continuidade de um mesmo plano que o Deleuze se instaura, né? Se instala, melhor dizendo, num plano criado pelo Michel Foucault para a leitura da forma de instituição dos poderes e de como eles funcionam. E ele usa principalmente a contraposição à sociedade disciplinar. O Foucault trabalhou a sociedade de soberania e as sociedades disciplinares, o Deleuze vai fazer um recorte a partir das sociedades disciplinares, que de acordo com Foucault foram se constituindo por volta do século XVIII, e são aquelas nas quais o poder se exerce sobre indivíduos através das diferentes instituições que nós vamos passando. Por exemplo, a escola, a família, o exército, né, o serviço militar, no caso brasileiro, ou o exército mesmo, para quem segue carreira, o trabalho, né, a universidade, o hospital e a instituição tida como o ápice, né, desse modelo, que é a prisão. E essas instituições são aquelas que nós vamos passando e que vão formando a gente enquanto indivíduo. Então esse é um processo de formação do indivíduo que se dá a partir das disciplinas que são instauradas nessas instituições. Então o que o Foucault coloca é que essas instituições são espaços de confinamento, onde elas delimitam um espaço que a gente ocupa e ditam um cálculo de tempo para a execução das nossas ações, assim como uma espécie de seriação, de hierarquia ou de controle de fluxo, de ascensão e descenso dentro de uma estrutura. E Deleuze diz isso nos anos 90, no texto Post-Scriptum, que esse modelo de sociedade já estava sendo substituído pelas sociedades de controle. E aí, então eu acho melhor primeiro a gente passar um pouco por essa sociedade disciplinar do Foucault, para depois a gente entender as diferenças entre um modelo e o outro. A prisão é o modelo, né, o ápice, né, o modelo desse sistema disciplinar. E o Foucault cita o panóptico de Bentham, que tem como modelo a ideia de uma pessoa que vê tudo, por isso panóptico, né? O pan de tudo, de muita coisa, né? E o óptico de visão. Então o modelo seriam essas celas, que estão todas elas observadas, então celas que são delimitando o espaço de cada um, e esse observador que tudo olha, tudo observa. Essa ideia de um poder centralizado que tudo controla. Aí a palavra controle não funciona muito bem, que tudo tem o poder de domesticar, porque é exatamente o controle que a gente vai ver que vai ter outro sentido. As características desse panóptico é o encarceramento, né? A gente está preso dentro das instituições, então algumas instituições são ao mesmo tempo, né? A gente pode estar ao mesmo tempo na escola e na família, mas nós estamos presos no sentido de que são sistemas fechados, né?
Há um tempo ordenado, há um tempo das nossas ações. Por exemplo, na escola, você tem o tempo das aulas, né? Horário de entrada, horário de saída, horário do recreio, né? Horário de comer, assim como na escola, né? Assim como na casa, melhor dizendo. Você tem, por exemplo, você fala para os filhos adolescentes, você tem que chegar em casa até a meia-noite. Você tem o tempo para jogar videogame. Agora é a hora de todo mundo jantar. E tem a ideia de que nós temos cada um o seu lugar. Pensando, por exemplo, de novo na escola e na família, você tem o seu quarto, a sua cama, você tem a sua carteira, a sua sala. Então tem uma delimitação de um lugar, um tempo que são controlados por esse dispositivo disciplinar. Então eles não são controlados, são disciplinados, melhor dizendo, né? Então os objetivos para esse panóptico é tornar o exercício de poder menos custoso, porque está ali uma torre que consegue tudo observar, né? Fazer que seus efeitos sejam levados à máxima intensidade e estendido a todo o corpo social. A ideia de que a presença daquela torre se instaura em todo o corpo que está sendo ali observado, disciplinado, né? E com isso faz crescer a docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema. A ideia de que nós estamos sendo domesticados dentro desse modelo. Como consequência, Foucault diz que isso causa nas pessoas um comportamento previsível, sempre orientado pelas normas que essas instituições estabelecem. Tem como objetivo produzir indivíduos obedientes, disciplinados, docilizados, né? E, portanto, úteis aos padrões que essa sociedade instaura, né? O indivíduo torna-se prisioneiro de si próprio pela autorregulação de seus atos. Então, essa sociedade disciplinar, que o Deleuze entende já nos anos 90 como estando por um processo de mudança para um outro sistema. E esse outro sistema é o que ele vai chamar de sociedade de controle. Por que sociedade de controle? Porque ele vai usar esse termo que vem da cibernética, do Robert Wiener, que tem como grande característica a ideia de que as tecnologias de informação produzem esse controle despersonalizado e contínuo, porque nos tratam não mais como indivíduos, mas como divíduos, como se fôssemos números dos diversos bancos de dados dos quais nós participamos. E enquanto bancos de dados, nós alimentamos os sistemas que geram a nossa vida e que, portanto, controlam a nossa vida. Então, não mais a disciplinarização, mas o controle. Aí eu separei aqui para vocês, inclusive, uma frase do Zygmunt Bauman, que é bem conhecido, esse sociólogo, né? O poder pode se mover com a velocidade do sinal eletrônico. Em termos práticos, o poder se tornou verdadeiramente extraterritorial, não mais limitado, nem mesmo desacelerado pela resistência do espaço. O advento do telefone celular serve bem como golpe de misericórdia para ilustrar isso. Não importa mais onde está quem dá a ordem. Ou seja, não precisa mais daquela torre que tudo olha, tudo observa, o tal do Big Brother, né? Agora o poder está extraterritorial, ele é um sinal eletrônico que está em todos os lugares. Ele está descontinuado e despersonalizado. Ele se espalha em todos os lugares. Então Deleuze vai dizer que essa sociedade nascente, estamos entrando na sociedade de controle que funciona não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. Deleuze captava os sinais de que a sociedade disciplinar estava dando lugar progressivamente a novas formas de assujeitamento. A sociedade disciplinar nos assujeitava, porque ela nos deixava sujeitos ao poder estabelecido, mas como indivíduos. Na sociedade de controle, nós somos assujeitados de outras formas. E essas formas que a gente vai tentar, né, pelo menos entrar aqui e adentrar um pouco nesse assunto. Então diz aí a reflexão de que a gente não precisa mais de um local de confinamento. Então a gente não precisa mais estar sendo observado a todo momento por um poder centralizado. Essa ideia da centralidade que não tem mais. Porque o poder já não tem mais rosto, ele é despersonalizado, ele é impessoal, ele está em todos os lugares. Diz Deleuze, nas sociedades de disciplina não se parava de recomeçar,
Então é família, trabalho, escola, universidade, exército, hospital. Sempre se recomeça em cada uma dessas instituições. Enquanto que nas sociedades disciplinares nunca se termina, nas sociedades de controle nunca se termina nada. A empresa, a formação, o serviço sendo os estados metaestáveis e coexistentes de uma mesma modulação. Hoje em dia a gente tem muito essa coisa da aprendizagem contínua, essa ideia de que essa continuação não para, você tem que estar sempre aprendendo. Antigamente o mercado de trabalho, você se formava, você ia trabalhar numa profissão e você ficava nela muito tempo. Atualmente não, isso é mais fluido, isso vai modulando porque você tem essa aprendizagem contínua. Essa é uma das características que o Deleuze coloca. Então ele vai dizer que esses diferentes internatos, né, escola, família, o exército, o hospital, ou meios de confinamento pelas quais passa o indivíduo, são variáveis independentes. Supõe-se que a cada vez ela recomece do zero. E a linguagem comum a todos esses meios, existe, mas é analógica. Ao passo que os diferentes modos de controle, os controlados, são variações inseparáveis, formando um sistema de geometria variável, cuja linguagem é numérica. A ideia aí, então, de que nós fazemos parte de bancos de dados, né? O nosso CPF é um número, então por isso que ele não precisa ser binário, 0 e 1 do computador, e faz parte de um banco de dados. O nosso número do NPS em outro banco de dados. A nossa senha de cartão, a conta e agência, outro banco de dados. Nós participamos de vários bancos de dados, né? Os confinamentos são moldes, eles moldavam as pessoas. Mas os controles são modulação, porque eles não nos moldam de uma vez fixa, mas eles vão nos moldando. Há uma certa plasticidade nisso, né? Uma moldagem autodeformante, como ele coloca aí, que vai mudando continuamente. Então a gente não se sente mais preso num sistema, mas sim que a gente mesmo partilha do sistema de controle, porque nós desejamos estar no Facebook, no Netflix, no YouTube, e geramos dados que vão moldando e que vão nos modulando. Então esse é um poder que não é fixo, é um poder que modula no seu processo de assujeitamento. Então essa é uma frase que estava já no nosso primeiro encontro, e assim como a imagem dos bancos de dados do quadrante anterior, né, do slide anterior, eu trouxe aqui para vocês a ideia do pedágio, principalmente por sem parar, né? A ideia do cartão de débito e a ideia das redes sociais, do Facebook, que tudo isso nós vamos deixando os dados, né? Vão deixando um rastro de dados que podem ser coletados e transformados. São esses dados que alimentam as máquinas e os bancos de dados, dos quais nós somos indivíduos, porque nós somos um número em determinados bancos de dados, fazemos parte disso, né? E não mais individual, a ideia de algo único, né? A gente tirou o in e ficou divido, ou seja, é um número, é um individual dessa banco de dados. Não há necessidade de ficção científica para se conceber um mecanismo de controle que dê, a cada instante, a posição de um elemento em espaço aberto. Isso que significa não ter mais um espaço fechado de confinamento. Mas não é porque nós não estamos cercados com uma torre que nos observa que a gente não está sendo controlado. Por quê? Porque se você seguir, por exemplo, o seu GPS do seu carro, os pedágios que você passa, os lugares que você usou o cartão de débito ou crédito, os momentos em que você curtiu alguma página no Facebook, você está podendo ser controlado em espaço aberto, porque você mesmo fez tudo isso com a sensação de liberdade, com a sensação de que você desejava fazer isso. Então tudo isso traz a ideia de que, ao deixar esses dados, quais dados? A loja que você comprou alguma coisa, o valor que você comprou, né? Isso tudo, a hora que você passou numa determinada estrada, a hora que você chegou num outro pedágio, então dá para você saber inclusive qual foi a sua velocidade de um pedágio a outro, se você parou no caminho ou não, se você curtiu determinada coisa no Facebook nesse inteirinho, na hora que você parou tomar um café, tudo isso forma um sistema que permite que nossos dados sejam coletados e esse processo se volta contra nós mesmos.
Então, o que o Félix Guattari imaginou, uma cidade onde cada um pudesse deixar seu apartamento, sua rua, seu bairro, graças a um cartão eletrônico individual, que abriria as barreiras, mas o cartão poderia também ser recusado em tal dia ou entre tal e tal hora. O que conta não é a barreira, mas o computador que detecta a posição de cada um, lícita ou ilícita, e opera uma modulação universal. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma senha que nos permite acessar um lugar ou outro, essa mesma senha pode nos barrar o acesso por um motivo ou outro. A própria noção de pedágio trabalha um pouco com isso. Você contrata um sem parar, ele tem um dispositivo que quando você chega ali, ele é lido e você passa. Mas se acontece alguma falha nesse processo, você fica barrado. Então esse processo de controle da nossa sociedade se dá pela leitura, armazenamento, análise e leitura de dados. E isso é interessante porque o Deleuze propôs isso em 1990, quando nada dessa engenharia de informação estava tão desenvolvida como hoje em dia, em que quase todas as nossas ações são mediadas por dispositivos eletrônicos geradores de dados. Um dos mais aberrantes é esse que está aí, que são as ferramentas de reconhecimento facial, principalmente da China. Então, como é que funciona essa coleta de dados? Você está lá no seu Facebook, na sua timeline, alguém indica para você um pequeno aplicativo no qual você pode ver o seu rosto daqui a 20 anos, 30 anos, envelhecer, ou ver o seu rosto em outro gênero, né? E isso coleta a sua imagem. E essa imagem forma um banco de dados. Se você também tem, por exemplo, a biometria no TSE, se você fez a carteira de motorista no Detran e você tem a sua imagem ali, então você tem uma série de dados, um número de eleitor, a sua zona eleitoral, você tem ali sua carteira de motorista, se é profissional, se não é, se é de moto, se não é. Consequentemente, você tem o seu CPF associado à sua imagem. E a sua imagem também foi coletada num programa, num aplicativo do Facebook. Por isso que nessa imagem do reconhecimento facial, quando vem um quadradinho, abre do lado do quadradinho uma série de informações tiradas todos esses elementos. As pessoas estão livremente andando na rua, de carro, de bicicleta, a pé. Ninguém está preso, confinado, mas todas elas estão sendo controladas num meio aberto. Tem dados, informações suas que podem acessar. Vai que essa senhora de blusa vermelha aí está devendo para o INSS o imposto de renda ou está devendo para a Previdência Social o seu imposto de renda. Na hora que faz esse reconhecimento, podia piscar uma luzinha ali, dizendo assim, ó, a senhora precisa ir lá se aceitar com o leão. Ou esse senhorzinho aqui no carro, aqui de mochila preta, está atravessando na faixa, está devendo multas no Detran, perdeu a carteira e está lá com o nome negativado, porque ele não paga as dívidas do Detran dele, de motorista, as multas. Ele pode receber uma carteira, ele está aí andando. O reconhecimento facial tem essa característica, né? É um computador que consegue associar dados a partir da leitura, só que ele precisa ser alimentado. E por quem que ele é alimentado? Por nós mesmos, que às vezes displicentemente damos a nossa imagem por algum motivo. Às vezes é importante ir tirar uma foto para fazer a carteira de motorista, às vezes não. Às vezes a gente está num aplicativo. Então, de certa maneira, a gente não está confinado. Esse que é o ponto do Deleuze. A gente está gerando dados e os dados são usados para nos controlar. Outra frase que eu acho bem bacana nessa obra é a hora que ele diz assim: nossa vida social, que o sistema janela exterior tende a ser substituído pelo sistema aposento fechado, mesa de informação. Em vez de ver o mundo, nós lemos o mundo. Então, nós não temos mais essa relação do olho com o mundo exterior. Por isso a janela, né? De você parar na janela, que nem aquelas senhoras fofoqueiras do interior e fica olhando o que acontece na rua. Hoje em dia, a gente está num aposento fechado, como agora, né? Que nós estamos nos nossos respectivos aposentos, para quem estiver vendo isso no computador de casa, e usando o computador como mesa de informação. Eu coloquei o Tinder e o Climatempo, ou seja, a gente meio que não namora mais, não paquera mais. A gente entra no aplicativo que dá match em pessoas que têm a ver com a gente.
A gente não conhece mais as estações do ano ou as características do clima da nossa cidade. A gente entra no clima-tempo e vê se vai chover ou não. Por isso que a gente troca, então, a observação de uma pessoa interessante e como abordá-la, ou a observação de como muda a posição do sol, a temperatura do dia, quanto tempo de sol fica numa determinada época do ano e quanto tempo de sol fica em outra, e a gente simplesmente usa o aplicativo nesse lugar. Os aplicativos são essa mesa de informação. E perceba que a partir do momento que a gente entra nesses aplicativos, nós estamos fornecendo dados. Seja a geolocalização do clima-tempo, seja o Tinder, que usa até mais dados, porque usa a nossa imagem, foto, dados, né? A gente coloca ali, eu não sei o que coloca, eu não uso o Tinder, mas deve colocar ali idade, deve colocar vários elementos ali, informações pessoais. Talvez algumas pessoas, inclusive, mintam suas informações pessoais. Então você está colocando alguns dados que vão ser usados de alguma forma para te oferecer serviços, para levantar bancos de dados que podem, se precisarem, eles vão conseguir coletar acerca de você. Nós vamos ver mais para frente, ao longo do curso, nós estamos numa primeira abordagem que é usar o Deleuze como um cara que pela primeira vez falou sobre esse tipo de sociedade, que é a da manipulação dos dados. Mas nós vamos ver, por exemplo, com o Edward Snowden, alguns pontos aqui na frente do nosso curso, o quanto a sociedade americana, após os atentados do 11 de setembro, usou um intenso monitoramento dos e-mails, das páginas do Facebook, né, do Google, Yahoo, Facebook, Amazon, Apple, para colher traços de terrorismo. Então tem um autor que diz, o Morozov diz o seguinte, que esse sistema de vigilância americano é a mesma coisa que uma pessoa pegar sua carta, abrir sua carta, ler, carimbar, dobrar, colocar no envelope e te entregar. É isso que os americanos fazem com o nosso Gmail todos os dias. Eles leem, né? Tem máquinas, algoritmos que leem para procurar palavras-chave que eles devem colocar, que eles sabem quais são, relacionadas ao terrorismo internacional. É isso que o Edward Snowden denunciou. Da mesma forma, o Google lê os nossos e-mails e nos direciona a propaganda. Então ele vende o espaço da propaganda para as empresas que querem publicidade, e ela direciona a publicidade de determinadas empresas a partir do que ele lê nos nossos e-mails ou nas nossas pesquisas no Google. Então, se você manda um e-mail para o teu primo dizendo assim, eu vou correr no fim de semana, pode ser que na próxima vez que você entrar no Gmail vá aparecer uma propaganda do Netshoes de um tênis de corrida. Então, é dessa forma que nós somos controlados. E o interessante aqui nessa leitura do Deleuze é que esses sistemas de controle geralmente estão associados às grandes empresas e às grandes corporações. O próprio Estado, que era antigamente conhecido, né, lido como a instância de poder, ele também está submetido a essas mesmas empresas, principalmente a partir do momento em que ele troca determinadas regulações próprias por regulações algorítmicas, por soluções de startups para determinados aspectos da gestão pública. Nós também vamos ver isso aqui um pouco mais para frente com o Morozov. Então acho que esses pontos são bem interessantes. Mas nesse primeiro momento era trazer o impacto da leitura do Deleuze como o primeiro cara que descreveu esse sistema da sociedade de controle, que passa a ser um sistema de controle em campo aberto e que nos trata como indivíduos, como dados de bancos de dados, como números de bancos de dados. E o quanto a gente substitui o mundo natural por uma mesa de informação. Existe um autor que se chama David Lapujade, que tem uma obra que chama Movimentos Aberrantes, que comenta toda a obra do Deleuze. É um livro grande que comenta toda a obra filosófica do Deleuze, mas ele tem, em particular, algumas reflexões sobre a sociedade de controle que eu quis trazer aqui para vocês também. Esse comentador do Deleuze diz o seguinte: somos sujeitados às máquinas na medida em que utilizamos de maneira mais subjetivada. Ou seja, nós desejamos essas máquinas, nós desejamos ter um canal do YouTube, afinal vocês estão vendo esse curso, por exemplo, no canal do YouTube. Nós desejamos e ao mesmo tempo, então nós estamos sendo sujeitados a essas máquinas. Nós estamos deixando, né, essas máquinas terem dados e informações da gente. Mas nós somos a elas submetidos, na medida em que tais usos se transformam instantaneamente em dados, alimentam algoritmos que favorecem a ampliação do mercado mundial.
Então, nós desejamos estar nesse sistema e esse sistema nos oferece, então, objetos de consumo. As novas tecnologias integram as populações humanas em novas máquinas sob a forma de bancos de dados, algoritmos e fluxos de informação. Não se trata mais de ser sujeito, não se está mais diante do par massa, grande massa, de indivíduos. Os indivíduos tornaram-se dividuais. O que significa isso? Divisíveis. E as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou bancos. Então, o indivisível, o individual, que era a ideia de um sujeito único, foi dividido em diferentes bancos de dados. Tem um banco de dados sobre a nossa pessoa jurídica, tem um banco de dados sobre a nossa conta bancária, um banco de dados do Detran. Então, nós somos divididos em números para esses bancos de dados. Tal processo é acompanhado por uma profunda transformação dos corpos sociais. Então isso acaba gerando transformações dos corpos sociais também, de acordo com na leitura que o Davila Pujade faz da obra do Deleuze. A ideia de que nós não funcionamos mais tanto como uma massa de indivíduos, mas nós fomos divididos em diferentes bancos de dados. Isso talvez até torne mais complexo a ideia de uma massa que reivindica alguma coisa, né? Essa desmobilização de causas, de grandes causas comuns. O que está em choque, porque as sociedades disciplinares elas não sumiram para surgir as sociedades de controle. Elas estão convivendo. Então agora, por exemplo, num movimento tão importante como Black Lives Matter, essa ideia de movimento de massa continua existindo. Então uma certa apatia que às vezes se vê nas pessoas que estão imersas nessa indústria cultural que nos fornece esse conforto dos gadgets e dispositivos, às vezes é abalada, né? Esse sistema volta para o sistema da massa que se revolta, porque a sociedade é híbrida atualmente, ela não é totalmente disciplinar nem totalmente de controle, está num processo de transformação numa na outra. Mas é um pouco isso que o Lapujade está querendo apontar, que o fato de que a gente passa a não ser mais um indivíduo numa massa faz com que a gente se divida em diferentes bancos de dados, gera então, portanto, uma ideia de que nós estamos fragmentados em diferentes aspectos. Isso de alguma forma gera uma não ação, uma inação diante dos movimentos de captura do capitalismo. Aí uma frase que também acho muito bacana dele, que é a seguinte, do Davila Pujade: as novas tecnologias integram as populações humanas em novas máquinas sob a forma de bancos de dados, de algoritmos, de fluxos de informação. Nem se trata mais de ser sujeito, não se está mais diante do par massa-indivíduo, os indivíduos tornaram-se individuais. Por isso que eu trouxe essa imagem do banco de dados, né? E de novo essa frase diante dessa ideia de uma leitura aqui do SQL, de construção de bancos de dados de empresa. A ideia de que nós vamos nos tornando mostras de dados, mercados ou bancos, né? Por fim, aí sim, a última frase: desde então, nossas possibilidades de vida se confundem com modos de existência que a axiomática submete à nossa escolha. Ou seja, se nós fornecemos dados e essas instituições nos tratam como bancos de dados, elas nos oferecem produtos, modos de existência. Então é assim que funciona na minha leitura a própria Netflix. Por isso que a Netflix é um episódio do Black Mirror, porque ela nos oferece, por exemplo, Stranger Things a partir da leitura dos nossos dados. Então ela nos propõe modos de existência a partir da coleta das informações que nós mesmos colocamos ali. E aí colocam duas questões éticas e filosóficas muito importantes, que é a questão da liberdade e da privacidade. As possibilidades externas se tornam possibilidades internas, mas na verdade bem sabemos que não são os possíveis que são submetidos à nossa escolha. Pelo contrário, a nossa potência de escolher que é submetida a possíveis pré-estabelecidos, modos de existência e de pensamento para o mercado. Então não são os possíveis que estão abertos para nossas escolhas, o novo, o inesperado, aquilo que ainda vai aparecer, mas nós podemos escolher dentre aquilo que é oferecido por essa própria estrutura. Por isso essa imagem é a sua escolha e as escolhas estão ali.
Não tem ali infinitas possibilidades de escolha. Elas nos dão os termos da própria escolha. Então, como diz aí o Lapujari, podemos escolher, mas não podemos escolher os termos da escolha. São as possibilidades a que cada um tem direito, considerando-se a parte que lhe cabe segundo a axiomática em curso, concebida como distribuição seletiva de potências sociais. Então a ideia é de que o próprio sistema nos fornece as opções de escolha e nós temos a ilusão da liberdade de escolha, mas nós não podemos escolher entre tudo, né? É a própria definição do porvir. Temos direito a um porvir em função do que a axiomática permite, prevê, favorece, torna possível para uma dada classe de indivíduos. Então essa axiomática do capitalismo, essa axiomática desse sistema de controle, diz aquilo que nós podemos escolher. Essa que é uma mensagem bem forte que Deleuze coloca a partir dessa perspectiva da sociedade de controle, que constrói essas opções para a gente, inclusive, a partir da nossa própria inserção e fornecimento de dados que nós fazemos com esse sistema. Acho que nesse segundo vídeo era um pouco isso, era tentar trazer para vocês um pouco do que o Deleuze propõe enquanto leitura dessa sociedade de controle. Certo, pessoal? Então vamos conversando aí, vamos fazendo as atividades que estão na plataforma e também mandando dúvidas através dos fóruns e do meu e-mail. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo encontro.